A Thaís trouxe o café? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהכל נהיה בדברו. Já vai? Já pode ir? Estamos gravando, Rabino. Então vamos. Sorria! Sorria! Sorria com muita alegria e viva a vida com muita sabedoria. Mais uma edição deste quadro maravilhoso, o quadro mais acessado, o seu quadro favorito, o Rav Sani Responde. Eu recebi perguntas, muitas perguntas, nossa equipe separou algumas delas e eu recebi aqui a pergunta do nosso querido seguidor, Roberto Galindo. Ele perguntou o seguinte: Rabino, por que os judeus balançam na reza? Vamos responder. Vamos responder essa pergunta porque você já deve ter notado, realmente durante o estudo da Torá, as pessoas se balançando com fervor, na reza também, se balançando. Da onde vem isso? E qual é a fonte desse comportamento? A verdade é que, inclusive, o próprio livro do Kuzari, um dos livros mais interessantes da nossa literatura, que registra o diálogo do rei de Khazar com o grande sábio, ele já levanta esta questão no que diz respeito ao estudo da Torá e também em alguns momentos das orações. Um dos legisladores traz no seu comentário sobre o Shulchan Aruch, o Código de Leis judaico, ele traz o seguinte: as pessoas que são meticulosas em sua observância costumeiramente se balançam quando leem a Torá. Por quê? Quando leem a Torá? Porque quando a Torá ela foi entregue, raios e trovões no Monte Sinai, o mundo estremeceu. E naquele momento também o povo estava lá, presenciando aquela revelação única na história da humanidade, onde o Eterno se revelou e nos deu a Torá, os 10 mandamentos. O povo viu e tremeu, estremeceu. Então, quando nós lemos a Torá, nós também estamos nos conectando novamente com aquele primeiro episódio de sua outorga. Então, o momento é um momento de muito fervor no estudo da Torá. E o mesmo legislador, ele traz o mesmo costume em relação à reza, se baseando naquela passagem que está escrito Kol atzmotai tomar Hashem kamocha, que todos os meus ossos vão estar conectados com a oração e vão pronunciar Hashem kamocha, quem é como o Senhor. Então, todos os meus ossos. Então, para que todos os meus ossos se conectem no momento da oração, eu também estou envolvendo e fazendo com que todos eles participem desse momento. Ou seja, no momento da tefilá, que nós sabemos que é um serviço do coração, Eis ohi avodah shebalev zot tefilá, diz a Gemara em Brachot, porque está escrito Leavdo bechol levavchem, vocês vão me servir com todo os vossos corações. Mas que serviço é esse do coração? A Gemara fala, um serviço do coração é a reza. Mas não é só o coração, é a mente, são as nossas emoções, todo o nosso corpo, toda a nossa essência, cada fibra do nosso ser está conectada em se envolver neste momento único e reservado com o Criador. Outras opiniões sustentam que, justo pelo contrário, você está na frente do Melech Malchei HaMelachim, na hora da tefilá, na hora da reza, você está na frente do Rei dos Reis. Você vai ficar se mexendo? Não, você tem que ficar ereto, parado, postura. Então, como é que você tem que fazer na prática? Como você se sente melhor? A reza é um momento de meditação. A reza é um presente que nos foi dado. É um momento que nós precisamos nos desconectar para nos conectarmos com a nossa verdadeira essência e nos aprofundarmos nas palavras do Sidur e com muita calma esvaziarmos a nossa mente para preenchê-la com o que existe de melhor, que são as palavras, as pérolas e os diamantes elaborados pelos Anshei Knesset Hagdolah, os sábios da grande assembleia, quando eles confeccionaram o Sidur, que vem da palavra Seder, que é uma ordem específica que devemos seguir como um ritual nas orações diárias. Então, como você se sente melhor? Se você consegue se concentrar, se mexendo, ok? Agora, se você não consegue se concentrar,
se você prefere ficar parado, ou pelo contrário, se você só se concentra quando você balança, tudo vai depender da maneira que você se sentir melhor e se concentrar melhor para falar com o Rei dos Reis. Vamos lá, pessoal. Já o Zohar HaKadosh, que é a obra máxima da Kabbalah, o Zohar HaKadosh, que foi escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, ele traz um outro motivo muito bonito. Está escrito no livro de Mishlei, que Ner Hashem Nishmat Hadam. A alma do ser humano é a vela de Deus. Então percebam que a vela de Hashem é a nossa Neshama. Então, assim como uma vela, a chama, ela não está parada, ela está se movendo, ela está se movendo, ela está se movendo. Pelo contrário, ela quer se desconectar do pavio e subir cada vez mais. Da mesma maneira, a nossa alma, no momento da oração, no momento da espiritualidade, no momento que nós estamos nos conectando com a Torá e com a Tfilá, ela também quer se desvincular do corpo material e se conectar cada vez mais com a sua origem que veio dos céus. Então, esse é o motivo do Zohar, por isso que na Tfilá, no estudo da Torá, assim como a chama da vela, a vela de Hashem é a nossa Neshama, é a alma do ser humano. Inclusive o Rebbe Israel de Salanter, sobre isso que nós falamos, que Ner Hashem Nishmat Adam, que a vela de Hashem é a alma do ser humano, uma vez ele estava andando na rua, ele encontrou um sapateiro, 3 da madrugada, consertando e a vela dele estava quase apagando, e o Rebbe Israel de Salanter ele falou para esse sapateiro: vai dormir, tua vela está quase acabando, já está tarde, vai descansar, vai dormir. E o sapateiro falou o seguinte: Kol zeman shaner dolek odef shar letaken. Enquanto a vela está acesa, ainda dá tempo de consertar. Era muito cara a vela antigamente. Enquanto ela está acesa, ainda dá para consertar, tem que aproveitar. Rabbi Israel de Salanter imediatamente lembrou desse versículo, desse passuco do Sefer Mishlei, que Ner Hashem Nishmat Adam. A alma do ser humano é a vela de Hashem. Enquanto essa vela estiver acesa, que é a nossa alma, ainda dá para consertar, ainda dá para criar, ainda dá para produzir, mas depois que essa vela já não está mais acesa, nós não estamos mais vivos, aí o que você cumpriu de mitzvot, o que você estudou de Torá, essa vai ser a sua recompensa e não vai ser possível mais acumular méritos. Por isso, enquanto a tua vela está acesa, aproveita para consertar, que ainda dá. Já o Sefer... Vai, agora, olha a manobra, vai. Ó. Já o Sefer Kuzari, ele traz... Gostou da... Tem que ter... Não é qualquer um que consegue, tá vendo? Ó. Já o Sefer Kuzari, viu, Yankali? Já o Sefer Kuzari. Opa, vai. Vai. Já o Sefer Kuzari, ele explica, ele traz essa questão e ele traz alguns motivos interessantes. Ele explica o seguinte, que antigamente quando os manuscritos eram raros e difíceis de serem obtidos, 10 ou mais eruditos, estudiosos da Torá, eles se juntavam para ler e estudar o mesmo manuscrito. E cada pessoa se curvava durante a sua vez para ler, e depois o outro, para que o ângulo da visão fosse distribuído para todos. Então, isso gerou esse comportamento de, durante o estudo, as pessoas se moverem. Assim fala o Kuzari, mas na verdade era para economizar a gráfica, né? Não, estou brincando. Já o Baal Shem Tov, que fundou a Hassidut, um grande cabalista, uma grande liderança, ele traz uma parábola, ele fala o seguinte: quando a gente vê uma pessoa que está se afogando, não é para zombar dela porque ela está se mexendo, para lutar contra a correnteza, para lutar contra as ondas, para se livrar da maré que está puxando ela. Ela está tentando se libertar daquele mal. Então, durante a tefilá, durante a oração, às vezes as pessoas estão se balançando porque elas querem se libertar de qualquer outro pensamento externo ou qualquer outro pensamento negativo que está tentando desconcentrá-la e tirar o seu foco durante a oração, durante a tefilá, durante a reza.
Então esse ato de se balançar, na verdade, é para se concentrar ainda mais e se libertar dessas ondas que querem afogá-lo e que querem afastá-lo do seu objetivo, que é a kavaná, a intenção correta ao proferir as palavras do Sidur durante a tefilá, durante a oração. Lembrando que tudo isso é só um costume, mas a mitzvah da Torá é a reza, é a Amidah, o Leovdo Bechol Levavchem. E nós também lemos o Shema Israel, o Veshor Bechav Kumecha, quando você for deitar à noite e quando você se levantar. Nós lemos o Shema antes de recitarmos a Amidah, que é a mitzvah da Torá de fazer a tefilá. E é interessante que esse ritual, ele tem uma preparação. Nós damos 3 passos para trás, antes de começar a Amidah, como se estivéssemos se preparando para ir falar com o Rei dos Reis, depois mais 3 passos para frente, e nós nos curvamos. Baruch Atah Hashem. Nós chamamos ele de Atah, de você. Imagina chamar um primeiro-ministro, chamar um presidente, você! Mas isso, o Hafetz Haim já escreveu que a proximidade do Yehudi na Amidah com Hashem é tão especial que a gente tem uma intimidade naquele momento, como se nós estivéssemos na sala do rei e fôssemos um membro de sua família. Nós somos filhos, Banim Atem Lamakom, vocês são os filhos de Akadosh Baruch Hu, do Eterno abençoado seja Ele. Vocês são os filhos de Akadosh Baruch Hu. Então nós os chamamos de Atah, você. E depois, quando terminamos o Shmona Esrei, nós terminamos essas 18 brachot, nós damos mais 3 passos para trás. Ose Shalom Imromav, Yase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel Ve'imro Amém. Como se nós estivéssemos nos despedindo do rei e saindo da sua sala, saindo do seu quarto, saindo da sua presença. E é interessante que um dos príncipes de um dos países da África, acho que é Gabedze, né, Yanka? Ele põe na tela aqui depois, a história, pesquisem sobre ele, se converteu, ele virou um rabino, é palestrante, eu o conheci, conversamos bastante, e ele, depois que se converteu, ele testemunhou que quando ele saía da sala do sultão, da sala do rei, obrigatoriamente as pessoas tinham que sair assim, de costas e dando os passos para trás, como reverência e se despedindo do rei. Então esse é o ritual, quando nós terminamos a Amidah, que nós estamos falando com o Rei dos Reis, nós também, em sinal de respeito, nós damos esses 3 passos e nos despedimos, terminando assim a nossa tefilá. Essa é a nossa herança. Shacharit, a tefilá, na parte da manhã, logo quando acordamos. Não existe começar um dia sem agradecer a Deus pela vida. Não existe você entrar na sua rotina imediatamente. Tem gente que acorda, a primeira coisa que faz já é pegar o celular. Não. Abrir o olho, Modeani. Eu reconheço, eu agradeço. Tfilat Shacharit, nosso encontro, nossa audiência marcada com o Big Boss. Depois sim vai trabalhar, aqueles que ainda estudam depois da Tfilá. Minha, a reza da tarde. Depois Arvita, a reza da noite. Lembrando que cada reza foi instituída por um dos patriarcas. A reza da manhã, Avraham. A reza da tarde, Yitzhak. E a reza da noite, Arvit e Yaakov. E lembrando também que essas tefilot estão no lugar dos korbanot. Nós não temos mais o Beit HaMikdash. Então, tefilá bimkom korban, fala Gemara em Brachot, que hoje a maneira de nós preenchermos aquele vazio que ficou com a ausência dos korbanot, que só podiam ser feitos no Beit HaMikdash. O que fazer agora com esses sacrifícios que são impossíveis de serem feitos hoje sem o Beit HaMikdash? Tefilá. Quando nós lemos os korbanot, o texto dos korbanot, dentro da tefilá, é como se eles estivessem sendo sacrificados naquele momento. Então a importância da tefilá, ela não é mais necessária, ela é vital para o nosso sucesso, para a nossa atzlachá. E eu escutei uma vez de um grande rabino em Israel, um grande cabalista em Israel, ele falou para mim, todos aqueles que não levam a tefilá, não levam o momento da reza a sério, não vão ter sucesso na vida. Portanto, aproveitem esse presente. Não importa se vai balançar, se você não vai balançar. O mais importante é a kavaná, o mais importante é a intenção. Tem gente que balança muito, mas a cabeça dele está lá nas compras que ele vai fazer no shopping. Tem gente que balança muito, bate no peito, mas ele não está sentindo, ele não está harmonizando as ações com os sentimentos, com as intenções. Então, cada um vai se conectar com Hashem na tefilá da maneira que ele se sente melhor, mas o mais importante é a kavaná, é a intenção. Igual o Baal Shem Tov uma vez falou para os seus alunos, está vendo aquela criança? Ele não sabe ainda ler, não sabe ainda escrever, mas ele está gritando Aleph, Beit, Gimel, ele estava gritando as letras do alfabeto, então ele fala, está atrapalhando os outros.
O Baal Shem Tov falou, não, a reza dele está chegando em locais muito elevados que jamais foram alcançados por ninguém aqui dentro da nossa sinagoga. Por quê? Porque o mais importante é a vontade dele de falar com Hashem. Mesmo que ele não sabe ainda ler e escrever, ele está falando as letras para que Hashem pegue essas letras e forme as palavras do Sidur que ele ainda não sabe, que ele ainda não aprendeu, que ele ainda não teve a oportunidade de aprender. Mas é a intenção que vale. Então agora nós vamos nos preparar para gravar mais uma edição que em breve nós iremos subir. Qual a pergunta? Será que é a sua? Será que é a sua? Não sei, você só vai saber se você assistir o próximo Rav Shani Responde. Sorria. Fui!